Damos, como sempre, as boas-vindas a todos e a todos quantos nos vão acompanhar em mais um episódio do Motosport Hoje, esta coprodução do Novo Canal e da V-Motores. Bem-vindas, bem-vindos. Connosco hoje está um dos pilotos que esteve em maior destaque na época de 2022 no Campeonato de Promo de Rallys. É de Penafiel, chama-se Alfredo Moreira e, navegado na primeira fase da época por Cláudia Coelho e por Miguel Leal na parte final da temporada, conseguiu levar um irreverente Fiat Uno ao terceiro lugar absoluto do campeonato, vencendo entre as duas rodas motrizes. Alfredo, antes de mais, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui. Eu sei que a sua carreira é ainda uma carreira tenra, apenas duas épocas, 2021, 2022, mas uma carreira já com esta proeza enorme. Vamos nos fixar primeiro nesta época de 2022. Este resultado final, este resultadão final no pódio absoluto foi muito para lá das suas maiores expectativas. Sem dúvida. Antes de mais, boa noite. É um prazer estar aqui. Agradeço desde já o convite que me foi feito. Penso que este programa é muito importante para o desenvolvimento do desporto automóvel em Portugal e também para a divulgação de quem participa nos campeonatos. Relativamente à época 2022, quando terminamos a época 21, que foi a minha primeira época em que fiz um campeonato completo, neste caso o Regional Norte, onde iniciei a minha vida das corridas, foi lançado pela FPAC que iria haver o campeonato promo nacional. Achei a ideia muito interessante, até porque os regionais têm muitos poucos rallies de terra e, como desde que me conheço, adoro rallies e sempre acompanhei, neste caso, o Rally de Portugal, e sempre foi para mim a essência do rally é a terra. Então entendi que deveria inscrever-me no campeonato promo, embora esse campeonato tenha sido criado para tirar os 4 rodas motorizes dos regionais, mesmo com um Uno, achei que seria um desafio muito interessante. E então fiz a inscrição, sem grandes expectativas, e portanto na base da experiência, da aprendizagem, até porque a maior parte dos rallies também se passam no centro e no sul, e que são rallies que eu não conhecia, até porque os primeiros rallies que fiz em 2021 eram todos situados no norte, portanto era uma descoberta total, tanto em quantidade de rallies de terra, como nas suas localizações e que iríamos fazer pela primeira vez. Este foi o desafio que me propus, ir aprender. Começamos com um percalço em Vieira do Minho, porque na quinta PEC o motor cedeu, portanto tivemos que desistir. Foi o pior dos arranques, não? Foi o pior dos arranques. E no ano anterior não tinha conseguido alinhar no Rally de Vieira do Minho. Portanto, eu tenho ali um fetichezinho com Vieira do Minho. Vai ter que ser agora, em Vamos 2023. ver como é que corre agora. Ou seja, a minha estreia no promo dá-se no Rally da Aboboreira. Portanto, terra, um rally com o nacional, bastante exigente, como é conhecido, com as suas míticas PECs do Marão e também da zona de Baião. E da zona de Baião. Pronto, e foi assim, foi passo a passo. Fomos evoluindo, fomos ganhando mais experiência, fui melhorando o pouco que consegui em termos de terra, porque o Uno é um carro limitado para fazer rallies de terra, mas com bastante fiabilidade, portanto, o que me permitiu acabar os rallies e pontuar. Pronto, depois passamos para a fase do asfalto e aí sim já me sinto mais competitivo e conseguimos fazer resultados muito interessantes, como por exemplo um segundo lugar à geral no Rally de Castelo Branco. Sem sombra de dúvidas. E deixem que vos diga que este Fiat Uno ficou para a história dos aficionados e da competição deste Campeonato de Promo de Rallys 2022. O Alfredo Moreira, que é mais um piloto saído deste concelho que não para de dar campeões e pilotos bem-sucedidos ao mundo dos rallies em Portugal, ou não fosse o concelho onde é natural Joaquim Coelho da Rocha Santos, o grande Joaquim Santos, mas também Joaquim Jorge, Jorge Pinto, Luís Silva, Pedro Azeredo, tantos grandes pilotos, e que atualmente também já temos outros pilotos a fazerem excelentes resultados. Aliás, o ano passado e no seu campeonato, o Jorge Ribeiro, na única participação que faz, tem uma brilhante vitória, e o João Vinha não chega à vitória porque se lembra de ir para um riacho praticamente no último troço. Mas este Fiat Uno tornou-se um case study de popularidade porque num campeonato que foi algo polémico,
Foi alvo também de algumas sabotagens por parte de alguns dos principais pilotos que não concordavam com algumas das características regulamentares do Campeonato de Promo de Rallys, mas, curiosamente, isto numa analogia, eu diria até um bocado ligeira, mas que sei que o Alfredo me perdoa, o Alfredo conseguiu provar que a tartaruga, quando bem preparada, consegue se bater com muitas leves. E uma coisa é certa, num campeonato com 10 provas, quando vão à classificação final que está no site da FPAC, o Alfredo conseguiu pontuar na esmagadora maioria das vezes em que foi, mesmo quando estava todo o plantel. O que isso só lhe dá mérito, porque manifestamente fez uma aposta que foi de certeza um grande esforço económico, também um esforço para a sua vida pessoal e profissional, e conseguiu provar que um Fiat Uno, que não é propriamente o mais competitivo de todos os carros, consegue realmente fazer bons resultados. Alfredo, o porquê da escolha do Uno? O normal num piloto, sobretudo quando já tem um pouco mais de idade, quando não é um teenager inconsciente, é tentar ir em busca de um carro robusto que lhe permita dar um grande prazer. O que é que presidiu à escolha do famoso Uno com a publicidade da Baby G para estes 2 anos que tem de atividade como piloto? Antes de iniciar nos rallies, fiz uma experiência que foram as 6 horas de Lousada de resistência. E na altura tinha um Fiat Uno que tinha vindo do troféu, do Desafio Único, com 45 cavalos. Criámos uma equipa de amigos e na primeira experiência que tive, até porque não tinha... Uma coisa é a noção que nós temos de andar na estrada, outra coisa é competição. Estamos a falar de universos completamente diferentes. Embora muitos de nós somos apaixonados por automóveis, mas depois aquilo que se conduz numa estrada, num carro de série, é totalmente diferente daquilo que se aplica na competição. E fui desafiado para fazer essas 6 horas e nas 6 horas conseguimos, com um Fiat Uno com 45 cavalos, ir ao pódio em 3º lugar. É fantástico. Pronto. Fiquei com a ideia que teria algum jeito para a competição e em 2020 conheci o meu preparador atual do carro. Já andava há muito tempo para fazer um campeonato inteiro, portanto, poder ter capacidade de evolução na minha condução e desafiei, por simpatia também que tenho pelos Fiat Unos, até porque foi o meu primeiro carro quando fiz 18 anos, desafiei o meu preparador a prepararmos um Fiat Uno para fazer o Regional Norte em 2021. É daí que nasce o porquê de um Fiat Uno. Para além disso, sempre achei que quando se inicia em alguma atividade, seja ela desportiva, profissional, devemos começar pela base. Sim. As casas não se constroem pelo telhado, constroem-se pelas fundações. Se eu não tinha experiência competitiva, se eu nunca tinha feito com regularidade rallies e era uma experiência que eu queria fazer, não fazia sentido estar a ir buscar um carro mais recente, com mais potência, porque primeiro tinha que perceber e tinha que sentir as competências que tenho enquanto piloto e não o carro a compensar-me enquanto piloto. E, portanto, parte daí a escolha do Fiat Uno. Como disse há pouco, o regional correu bem, portanto, conseguimos ganhar a categoria X18, que é onde nos inserimos. Conseguimos ficar em 4º lugar na categoria X1, portanto, dentro de 2021. Dentro do lote dos carros até 1.600 cm3, portanto, conseguimos o 4º lugar à geral. Muito bom. E isto fez com que nos desse algum ânimo e fomos para o Campeonato de Promo. Nessa transição, aí sim, fizemos uma evolução mais forte do carro, tanto em termos de pneus, suspensões, motor. Portanto, o carro está, para um Fiat Uno, está bem trabalhado, na nossa opinião. Portanto, é um carro equilibrado, é um carro que tem uma ciclística ótima, porque por vezes não é só ter potência no motor. O carro tem que curvar, o carro tem que meter a potência no chão. E penso que isso é mais importante do que ter potência e não conseguir usufruir dela. Pronto, e a questão do Fiat Uno passa por aí. Para além do mais, é um carro diferenciador em relação a que a maior parte dos pilotos opta, tanto no regional como no promo. E acho a ideia engraçada e pronto, o resto dos resultados desportivos foram acontecendo com o tempo. E aconteceram com muito mérito seu e também dos seus navegadores. E por falar nisso, já são 3 navegadores diferentes. Há alguma razão para isso? Não, a razão passa porque nós não somos amadores. Todos têm vidas. Todos têm vidas, as suas vidas profissionais umas vezes permitem, outras vezes não permitem e, portanto,
Conforme vai sendo necessário, ou porque o primeiro, a determinada altura, profissionalmente não podia. No caso da Cláudia Coelho, teve ali uma situação em que teve que parar durante algum tempo e, portanto, apareceu o Miguel Leal, que fez o fim da temporada de 2022 e agora vamos dar início à temporada 2023 e espero que vá até ao fim, que seja até ao último rally. Alfredo, já aqui me destacou, e com toda a razão, o seu resultadão em Castelo Branco. É um rally em que andou muito bem e mesmo estando com um plantel mais reduzido que normal, o plantel era forte e, como tal, ser segundo à geral é motivo para si de ficar orgulhoso, muito orgulho. Que outros pontos destaca pela positiva da época de 2022? Penso que o mais negativo foi logo o arranque em Vieira do Minho, como estou partido. Mas que outros pontos é que destaca como fundamentais para ter conseguido uma época tão bem conseguida? Pontos que marcaram a época. Na terra, principalmente, a PEC da Aboboreira, que, devido à qualidade do traçado, estar sempre impecável, permitia-me andar, coisa que em Amarante, a PEC de Amarante, Amarão, não conseguia andar porque os do Nacional deixam sulcos com meio metro de altura. E na PEC da Aboboreira usufruí, diverti-me imenso a conduzir em terra. Depois, outros rallies interessantes. Rally de Serpa, muito interessante, gostei muito da experiência. Acho que são incríveis. Acho que são incríveis, porque é tudo em topos, portanto é uma condução muito solta. A nossa Alentejo e os montes. Exatamente. E no asfalto, o rally que mais me surpreendeu, que não tinha feito, mas que gostei muito de fazer, foi o Rally Vidreiro. Achei fantástico, muito rápido, muito bem conseguido e muito divertido de conduzir. Alfredo, antes de falarmos de 2023, que vai ser a reta final desta nossa conversa, vamos nos centrar um pouco no Fiat Uno, também para prestarmos homenagem a quem conseguiu tão boa preparação. Como é que o carro está? Aquilo já temos ali um full Grupo A e quem é que são os grandes responsáveis por esta excelente preparação que o seu carro Transalpino tem? O meu preparador é o Cristiano Loureiro, da CL Auto. A preparação do carro é uma conjugação entre as minhas ideias que eu tenho sobre como um carro de rally deve ser e a experiência e a capacidade de execução que o Cristiano tem, efetivamente. Para além disso, ele consegue... E depois conseguimos aqui um binómio interessante que é entre o cuidado na preparação e na revisão do carro em termos da sua fiabilidade e da forma como eu o conduzo para que também o carro, porque há muitas formas de conduzir, mais agressiva, mais suave, e a forma também como eu trato o carro e conheço o carro, não o levar ao limite de ter problemas em prova, ou partir, ou isto ou aquilo. Portanto, é este binómio, este conjunto de situações, portanto, são todos estes fatores que fazem com que o carro tenha tanta fiabilidade e que em 10 rallies conseguimos acabar 8 e nos que desistimos era terra, onde o carro tem as suas lacunas. No caso de Vila do Bispo, foi o eixo traseiro que abriu completamente, abriu, pronto, o cansaço, o tempo das peças, a idade das peças. Nos rallies de asfalto, efetivamente o carro é de uma extrema fiabilidade. Mas é curioso que não se ficou pelo campeonato de promo de rallies as proezas que o Alfredo Moreira conseguiu ostentar em 2022. Não está aqui presente junto destas 3 taças, que são as 3 taças oficiais recebidas pelo Alfredo na gala da FPAC, que dão conta da sua vitória nas 2 rodas motrizes, do 3º lugar absoluto e da vitória no grupo no Campeonato de Promo de Rallys 2022. Ele voltou às raízes, voltou às 6 horas de Rallycross Paulo Sérgio no Eurocircuito da Costilha e imaginem só, juntamente com os seus colegas de equipa, que eu já lhe vou pedir para me dizer quem foram, levou o 1400 à vitória nesta duríssima e muito competitiva prova que todos os anos fecha a época de Rallycross em Portugal. Foi a primeira vez em cerca de 20 anos, penso eu, que o 1400 chegou à vitória. É obra, Alfredo. Quem foram os autores dessa obra e como é que aconteceu? O meu preparador, Cristiano, é aficionado do Rallycross e ele tem vindo a preparar este ponto com o Fiat Punto com o qual competimos, precisamente para fazer as 6 horas. 2 meses antes da prova, ele faz-me o convite se eu quero participar na equipa
como piloto da equipa para fazermos as 6 horas. E com um amigo dele, que é o Paulo Alves. Pronto, e eu disse, ok, é uma boa maneira de fecharmos a época. Na altura ainda não sabia quais eram os resultados, porque isto foi pensado antes de acabar a época de rallies. E claro que concordei e quis participar. Claro que quando fomos para a prova, íamos numa expectativa de tentar ganhar a divisão 2, portanto, que é em carros até 1400 cm3. As coisas foram acontecendo ao longo das 6 horas a conduzir é muito tempo. Não começamos da melhor maneira, começamos num ritmo um pouco lento, até porque eu não estou muito habituado ao rallycross, portanto já venho com o ritmo de rallies, a condução é diferente, a forma de conduzir é diferente, mas o que é certo é que fomos com muita consistência, fomos ganhando lugares, e a 1 hora do fim estávamos em primeiro a liderar a prova. E aí ficaram. E aqui ficamos, portanto, e pronto, foi uma experiência interessante, foi fechar a época em chave de ouro, quer dizer, conseguimos estar bem nos rallies e ao mesmo tempo com os meus colegas de equipa conseguimos ganhar uma prova. Estamos quase a chegar a Vieira do Minho e por aquilo que já me disse anteriormente, presumo que vai repetir a dose em 2023, teremos o Alfredo Moreira e o Miguel Leal e o Fiat Uno a fazer o promo de rallies. Certo, é correto. É esse o objetivo o programa. Este ano. Com que objetivos, Alfredo? Sem objetivos. O nosso objetivo principal este ano, 2023, é solidificar a capacidade e a rapidez em terra. Todos nós temos muitos quilómetros de asfalto, a terra requer treino, requer outro tipo de tempo que eu não tenho. Profissionalmente não me é possível estar a parar durante a semana para ir fazer um treino ou uma preparação, não consigo. Portanto, o meu objetivo este ano é melhorar a minha performance em terra, porque quando eu comparo tempos em asfalto com outros carros e em terra, eu em terra perco mais do que perco em asfalto. E, portanto, o meu interesse é nivelar em termos de competitividade na terra com aquilo que já estou hoje no asfalto. Porque se um dia que possa acontecer, evoluir em termos de carro ou em termos de campeonato, eu quero estar sólido nas duas vertentes, porque não adianta estarmos muito bem em asfalto, depois em terra não somos competitivos, e isso, em termos de campeonato geral, nunca nos vai permitir chegar a um objetivo. Eu quero felicitá-lo pela sua qualidade de pensamento e da forma como encara a competição. Parabenizá-lo por estas 2 épocas extraordinárias, a si, ao Miguel e à Cláudia pela época de 2022 e desejar-vos a melhor das sortes para 2023. Muito obrigado por ter vindo até ao Motosport. Muito obrigado. Alfredo Moreira foi o nosso convidado e já sabem, na época de 2023 vão voltar a ver nos rallies de asfalto e de terra do Campeonato Promo de Rallies aquele Uno que dá espetáculo e que é extraordinariamente competitivo. Alfredo Moreira irá aos comandos, ele que, juntamente com o seu conterrâneo penafilense Miguel Leal, querem uma vez mais ter uma época muito positiva. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.